é o nosso Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até o verso de número 7. Senhor Deus, nosso Pai, fala mais uma vez ao nosso coração, mediante a Tua palavra. Gera em nós, ó Deus, temor inigualável, não medo. O medo nos afasta de Ti. Mas o medo é fruto também dos nossos pecados, como assim também aconteceu com Adão. Depois que pecou, sentiu medo e se escondeu atrás de uma árvore, tentou esconder as suas vergonhas com folhas de figueira. Nós temos outras formas, ó Deus, para revelar o nosso medo e a nossa vergonha. Mas, ó Deus, que nós possamos ser aproximados por Ti mediante o temor, a reverência, o respeito, a honra, a Tua santidade, o Pai, o Filho e do Espírito Santo. E, sobretudo, diante da Tua palavra revelada a nós. Fala, portanto, ao nosso coração nesta noite, neste texto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma mensagem do noivo à noiva, uma mensagem de Jesus à sua noiva, e a sua noiva é a igreja. Antes de estarmos iniciando, quantos assistiram o culto de hoje pela manhã? Quem assistiu, erga a sua mão, por favor. Ok, irmãos. Eu quero apenas lembrar que nós estamos trabalhando na seguinte perspectiva, de que quem vem cedo, esteja presencialmente, né, esteja agora à noite em casa, ouvindo a mensagem. E quem não veio cedo, tem assistido pela manhã, para que à noite possa estar vindo aqui. Essa é a premissa que a gente tem trabalhado. Então, as coisas que temos feito aqui, como diz nos nossos concílios, são ato contínuo. É como se fosse uma sequência. Então, visto que hoje pela manhã nós falamos sobre a visão cristológica de Martim Lutero. Se você não assistiu, por favor, meu irmão, assista. Ouça aquela mensagem que Deus colocou no nosso coração para pregar à igreja, talvez de uma forma que você nunca tenha ouvido nesses últimos dias. Ouça a voz do Senhor. E Deus usou tremendamente a vida de Martim Lutero para que, de alguma forma, pudesse ser ele aquele que abrisse a porta, junto com outros reformadores, para o novo tempo na Igreja de Cristo. Martim Lutero é esse que Deus usa para trazer um grande avivamento que começa com as Escrituras. Nenhum avivamento, nenhuma mudança começa com estratégia humana. Ela começa quando a Bíblia é pregada, quando a palavra de Deus é fixada no coração das pessoas. E Deus usou aquele monge agostiniano. E hoje cedo, falando sobre o seu último sermão, quando ele fala ali detalhes acerca de como deveria ser a vida de um cristão naquele contexto de 1522, ou cerca há quase 500 anos atrás, me parece que Martim Lutero está vendo o cenário da igreja dos dias de hoje. Parece que é igualzinho. Então, cabe a nós, reformados, e que trazemos esse nome de igreja reformada, manter o legado dos reformadores, dentre eles Martim Lutero. Sabemos que eles estão atrás da cruz de Cristo, ou seja, eles estão
fazendo aquilo porque Cristo impactou as suas vidas. Mas hoje, 500 anos depois, nós como igreja presbiteriana temos que também que estarmos atentos àquilo que foi dito lá atrás e, sobretudo, olhar o nosso tempo, a nossa época e vermos o quanto Deus quer usar as nossas vidas. E algo que nos impactou, irmãos, acerca da fala de Lutero, é que Lutero ele estabelece como se fosse um diálogo e coloca na boca do povo uma fala que o povo estava tendo para com ele, que ele era um pastor, um sacerdote, um professor da mais alta classe, do mais alto gabarito, com títulos de doutorado, mas um servo de Deus. E que as pessoas de 1517 a 1522, quantos anos são? Quantos anos são? Quantos anos? Quem é bom de matemática aí? 22 menos 17? 5 anos. 5 anos após a reforma, havia crentes que estavam totalmente displicentes em relação à vida cristã. E aí, Lutero vai dizer que eles estavam cansados da morte de Cristo, cansados da ressurreição de Jesus. E, amados, isso nos assombra, porque já naquele contexto, a despeito de todo um período de 1200 anos em que a igreja andou distante da palavra do Senhor, ou seja, depois do terceiro século até o século XVI, 1200 anos de obscurantismo, de engano. Agora vem os reformadores, Deus usa pessoas para confrontar, para mudar todo um cenário. E qual era a fala da igreja já 5 anos depois da reforma? Estamos cansados da morte. Estamos cansados da ressurreição. Para que tanta pregação? Para que tanto culto? Para que tanta adoração? E Martim Lutero vê nesse cenário, irmãos, que já naqueles dias, muitos crentes já estavam precisando repensar a sua fé. Apenas 5 anos. 5 anos. Nós estamos há mais de 500 anos, 503 anos. Isso nos faz, irmãos, repensar a nossa fé. Eu confesso que fui tremendamente impactado nesses últimos 45 dias que passei a ler e reler sobre a história dos reformadores por conta das nossas atividades aqui, e tenho ficado impactado com a fala desses homens e o quanto, para vergonha nossa, estamos tão distantes daquilo que é o verdadeiro Evangelho. E o quanto Lutero, já naquele tempo, convocava o povo a celebrar e adorar ao nosso Deus. Quanto Lutero queria que o povo enxergasse Deus se manifestando a eles por meio da palavra pregada, por meio dos sacramentos, a ceia, o batismo, por meio dos louvores, do culto, da adoração, da disciplina e de todos os requisitos bíblicos necessários que fortaleceriam a fé da igreja naqueles dias. E o quanto nós estamos distantes disso. E se queremos dizer que somos presbiterianos e somos reformados, nós temos que voltar àquilo que muda as nossas vidas e que muda a vida de uma sociedade, que não são projetos humanos. O que muda a vida de pessoas e uma sociedade é a palavra de Deus. E cada vez mais eu creio e vejo que Martim Lutero, ele acreditava em cada palavra escrita nesse livro. Cada palavra ele acreditava. Cada versículo, cada ensinamento, cada instrução. E isso fez dele, queridos, um homem que, juntamente com Calvino e outros mais, numa condução de um estilo de vida cristã e de um compromisso com o reino de Deus e de um compromisso com a fé inigualáveis. E é nesse sentido que eu quero pensar com os irmãos o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Essa igreja que agora Jesus vai escrever uma carta a ela. Contexto de Éfeso, Jesus escreve a Éfeso essa carta e ele tem uma mensagem preciosa para essa igreja. Éfeso era a maior e mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor.
Éfeso era a cidade que tinha o culto a Diana, chamada a Diana, a deusa da fertilidade, Diana dos Efésios. Um templo icônico, ou seja, um templo gigantesco, majestoso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era o centro, uma cidade mística, cheia de superstições e também cheio de crendices e, sobretudo, com culto ao imperador. Reinava misticismo, idolatria naquele contexto. E havia muita sedução para que todos pudessem viver num grande ecumenismo, que todos estivessem abarcados por vários conceitos religiosos, influência dos gregos, influência dos caldeus, influência dos persas, ou seja, havia ali uma relação muito sincrética, uma Babilônia no contexto da cidade de Éfeso. E, amados, Deus manda o apóstolo Paulo ali. Paulo vai à cidade de Éfeso na sua segunda viagem missionária, e por volta do ano 52, estando ali, Paulo vai pregar aquela igreja, aquela cidade, onde ele passa ali durante 3 anos. 3 anos Paulo está pregando aquelas pessoas de maneira pública, falando a palavra do Senhor, pregando o evangelho do reino. E posterior a esse período de 3 anos, Paulo vê ali uma comunidade formada, porque, queridos, longe de nós pensarmos que no primeiro século, igreja é como nós temos aqui. Nunca foi assim. O que se tinha mais próximo é a sinagoga, contexto dos judeus. Mas nós não temos informações de templos cristãos. Ou seja, o valor que se dava então é que igreja eram pessoas que abraçaram a fé, pessoas que entenderam a mensagem, a proposta, e Paulo vai ser usado para pregar o Evangelho. Atos, capítulo de número 19, portanto, vai nos instruir, vai nos informar acerca de... Ele esteve ali na escola de Trojano, pregou, e muitas pessoas se convertiam do ocultismo, queimavam seus livros. Pessoas estavam mudando de vida, espalhou-se o evangelho por toda a cidade de Éfeso, por causa de um homem que tinha um compromisso com a palavra do Senhor. E durante a sua primeira prisão em Roma, porque depois que Paulo foi preso, Paulo teve 2 momentos da sua prisão. O primeiro momento dele, ele estava preso e ele ficou em uma casa alugada, como se fosse um presidiário albergado. Hoje a gente tem aí pessoas que são presidiários, que têm uma tornozeleira nos pés e tem o que a gente chama de prisão domiciliar. Paulo tinha exatamente isso. Ele era um preso albergado, ele podia sair, mas à noite ele tinha que estar ali. Ele era um preso albergado. E depois que houve a sentença final, Paulo foi conduzido para Roma. E em Roma, Paulo estava ali, agora não mais em uma casa, certamente com um conforto melhor. Paulo estava num lugar frio, escuro, gélido, algo terrível, escabroso. E é nesse contexto, irmãos, que Paulo vai escrever a carta para a igreja de Éfeso. Então nós temos a epístola escrita à cidade de Éfeso, nesse contexto da prisão do apóstolo Paulo, depois que ele vai, que ele prega, que ele ensina, que ele deixa uma igreja praticamente formada. Ele escreve coisas tremendas que você sabe quais são, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, capítulo 1, verso de número 3. Vai nos falar, capítulo 2, que ele nos transportou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu vida, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados. A memória que você tem do verso 8, verso 10, que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está falando para a igreja de Éfeso. Ele está falando para a igreja de Éfeso acerca da multiforme graça de Deus. Ele está falando para a igreja de Éfeso quanto Deus é gracioso e concede dons a pessoas de maneira distintas. Capítulo de número 4, Paulo vai falar da unidade dessa igreja, que essa igreja tem que andar junta, que essa igreja tem que andar fortalecida, que essa igreja não deve ter divisões, e que Deus estabeleceu dentro do contexto da igreja pessoas com dons específicos, pastores,
pastores, evangelistas, profetas e mestres, para um fim proveitoso, e o fim proveitoso é a edificação de cada um e ao mesmo tempo a glória do nosso Deus. Paulo está falando a essa igreja, lá no capítulo 5, o quanto ela precisa ver Jesus como esse noivo. Jesus é o noivo dessa igreja, Jesus é o cabeça, Jesus é o kefalé, é o marido dessa igreja. Jesus é esse marido que zela, que cuida em cada detalhe da vivência dessa igreja. Jesus é esse que ele vai dizer: maridos, amai vossa mulher como Cristo ama a igreja. Cristo é esse que falei, expressão em grego. Ele é esse cabeça que ama, que cuida, que zela. Jesus é esse que santifica a noiva. E ao mesmo tempo, a correspondência dessa noiva, que essa mulher tem que estar submissa ao seu marido, como a igreja deve estar submissa a Cristo. Irmãos, algo tremendo que Paulo está falando para essa igreja, que ele deixa madurinha. Uma igreja forte, que vai se expandir, que vai crescendo, e o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja todas essas verdades tão profundas no capítulo 5 de Efésios. Já no capítulo 6, Paulo vai começar a detalhar um outro nível de conflito. E ele vai mostrar para essa igreja o quanto é preciso que se discina que a grande luta que se tem não é uma luta humana, mas é uma luta espiritual. E a partir do verso 10 do capítulo 6, ele vai dizer: olha, que vocês devem estar atentos, que a luta que vocês têm não é contra uns contra os outros. Não é o A contra o B, não é o branco contra o preto, não é o pobre contra o rico, não é o culto com o mais iletrado. Não é essa luta que vocês têm que ter. E não é essa luta que vocês têm que se embrenhar e empenhar força com ela. Amados, Paulo está dizendo isso porque ele quer mostrar a unidade da igreja, ele quer mostrar o quanto essa igreja deveria estar conectada ao seu chamado, à sua vocação. E Paulo está falando ali, irmãos, que aquela igreja ela tinha que entender uma luta ferrenha, que ela tinha que estar atenta. E por isso ela tinha que usar toda a estratégia, e toda a ferramenta, e todo o equipamento necessário. Capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, preparação do Evangelho, calçar os pés com o Evangelho da paz, e estar com as suas entranhas protegidas com o cinto da verdade. Paulo está ensinando aquela igreja, irmãos, algo tremendo, que certamente em alguns momentos ele não comunicou com tanta eficácia, com tanta clareza de ideias a outras igrejas. Talvez porque as outras não precisassem, mas aquela igreja, talvez por conta desse contexto absurdo em relação à cidade, ao contexto em que eles estavam, Paulo precisou informar aquela igreja que ela tinha que estar atenta, que ela tinha que estar vigilante. E nesse caso, irmãos, ele encerra essa igreja falando de recomendações tremendas, amorosas, saudações afáveis, de carinho, de afeto. Eu disse para vocês que nessa viagem que eu tive que fazer para São Paulo, agora no mês de setembro, por conta da minha filha que estava mudando agora de vez para cá, porque o curso dela tinha encerrado, como foi bom rever irmãos na fé, ter contato com igrejas, com pessoas, mas como foi triste também ouvir: fulano não está mais na igreja, Beltrano não mais frequenta entre nós, fulano voltou para a igreja romana, aquele irmão separou da esposa, aquele filho está usando droga. Quão triste é a gente ouvir depois notícias como essas, e quão alegre é a gente saber que havia pessoas que estavam permanecendo na fé, como certamente até hoje permanecem na fé. Amados, é mais ou menos nesse cenário que nós temos que a igreja de Éfeso está vivendo. E ela vive praticamente essa dimensão entre o ano 52, quando Paulo está ali, passa 3 anos, até praticamente os anos 90, aproximadamente. Quando agora Deus levanta o apóstolo João, que vai ter uma visão na ilha de Patmos, e nessa visão, na ilha de Patmos, o Senhor Jesus revela a João tudo aquilo que havia acontecido, porque Apocalipse é um livro que fala de coisas atrás, estava falando de coisas daqueles dias, e falando de coisas que haveriam de vir, numa visão fantástica, onde Deus agora vai revelar, por meio de Jesus, a João, essas verdades.
E agora no capítulo 2, a igreja de Éfeso, essa igreja que lá no ano 52 havia recebido o evangelho de Paulo, e a gente sabe que Paulo era alguém que tinha um compromisso fiel com as escrituras sagradas. Paulo não era qualquer um. Paulo não era alguém que mercadejava, que pregava por dinheiro. Paulo não era alguém que pregava por conta do retorno, da vanglória, do nome, do título. Paulo pregava porque ele tinha amor à causa do Senhor, e ele chega a dizer que ele era um prisioneiro do Senhor Jesus. Paulo chega a dizer que ele estava algemado e que ele trazia no corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo é porque, tal qual hoje cedo nós falamos no 7º ponto, que Lutero fala acerca das características de uma igreja fiel, é sofrimento. Paulo trazia no corpo as marcas do sofrimento de Cristo. O que ele sofreu por causa do Evangelho, tal qual as bem-aventuranças nos ensinam, bem-aventurados todos quanto vos perseguirem por causa de Cristo. Paulo tinha as marcas no corpo por conta do sofrimento de Cristo. Há muitos pastores que trazem marcas na alma, talvez não no corpo, por conta do sofrimento de Cristo. Há muitas esposas de pastores, há muitos crentes, há muitos missionários que trazem na alma algo que só Deus para consolar, só Deus para encorajar, só Deus para fortalecer, só Deus para curar coisas da alma que ninguém vê, mas Deus vê. Paulo, então, era esse, irmãos, que tinha um compromisso fiel com as Escrituras e que tinha pregado o mais puro evangelho para a igreja de Éfeso. Não pregou qualquer coisa, não uma palavra de pensamentos humanos, mas uma palavra poderosa do Evangelho. Paulo, ele se deixou uma herança preciosa, caríssima, o tesouro, uma pérola rara, um terreno cheio de riquezas, tal qual Jesus nos conta nas suas parábolas, cheio de pedras preciosas, cheio de tesouro. Paulo deixou esse tesouro com a igreja de Éfeso e, como quem diz, toma essa herança, cuidem desse tesouro, amem esse bem que vocês estão recebendo. E esse bem que Paulo deixou, irmãos, era o Evangelho. Era o Evangelho. Hoje cedo nós falamos que, enquanto Martinho Lutero via a lei como martelo, ele via a lei e ao mesmo tempo ele via a questão do Evangelho, porque a lei aponta para o pecado, e Paulo é um expert. Se você quiser saber sobre a lei, como ser fariseu e apontar o erro dos outros, leia o que Paulo fala sobre a lei. Mas quando nós vemos, irmãos, o próprio Paulo dizer, porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós começamos a ver, irmãos, que esse Evangelho ele aponta para a graça. Então, quando Paulo vai ensinar para a igreja de Éfeso, ele não ensina meramente a lei. E em Gálatas ele está até chamando a atenção da igreja da Galácia, porque a igreja da Galácia tinha abandonado o Evangelho e voltado para a lei. Em Éfeso ele ensina o mais puro Evangelho, palavra de Deus. E a despeito do instrumento que era falho, como ele diz que ele era o menor dos pecadores, o maior dos pecadores, mas o menor dos apóstolos, o instrumento era falho. Mas o Evangelho era puro, verdadeiro, real, poderoso. O Evangelho é esse poder que o Senhor Jesus vai nos ensinar em Atos 8, né? Mas recebereis poder. E quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês vão entender o que é o reino de Deus. E quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês vão ser convencidos que vocês são falhos. Mas Deus manifesta graça e compaixão. Paulo prega o mais puro Evangelho. O mais puro Evangelho. O texto nos informa. 50 anos ou menos que isso, 40 e poucos anos se passam. E agora não é mais Paulo que está escrevendo para a igreja. O que Paulo tinha que fazer, ele fez. O que ele tinha que pregar, ele pregou. O que ele tinha que ensinar, ele ensinou. A quem ele tinha que amar, ele amou.
a quem ele tinha que repreender e chamar a atenção, assim o fez. Agora, a conversa não era mais indireta, sendo Paulo o instrumento. Agora a conversa era reta. Já teve uma conversa reta com alguém? Geralmente pais têm conversas retas com os filhos. Às vezes os filhos têm umas conversas tortas com o pai, né? Mas quando a gente tem uma conversa com Jesus, irmãos, com Jesus é papo reto. Não faz curva. Não faz curva. E Jesus vai ter um papo reto com a igreja de Éfeso. É como se o noivo estivesse aguardando o dia do casamento. E quando ele chega para o casamento, aguardando a noiva linda, belíssima, adornada, ele encontra uma noiva completamente diferente daquilo que ele, pelo menos, imaginaria. Lá em Isaías fala que o Senhor, nosso Deus, ele plantou uma vinha e ele esperava que a vinha desse uvas boas, mas a vinha só dava uva brava. A uva brava, azeda, amarga, não prestava. Mas ele tinha expectativa. Aí então ele tem que cortar a vinha, porque frustrou a expectativa do agricultor. E nesse caso, irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha uma expectativa em relação a essa igreja. Como o Senhor tem uma expectativa em relação à vida de cada um de nós. E nessa expectativa nós temos esse relato que ele vai nos informar que essa igreja, a igreja de Éfeso, que ele conhecia profundamente a igreja de Éfeso. Ele conhecia o trabalho, o esforço, o labor daquela igreja. Ele sabia que aquela igreja ela tinha um código de ética muito sério, muito forte, porque aquela igreja não tolerava homens maus. Homens maus, moral, ética, valores, gente que não defende a boa ética, a boa índole, e gente que, na verdade, joga contra. Aqui, Jesus está dizendo, eu sei que vocês são assim, vocês não toleram homens maus, vocês não toleram quando alguém sai fora do controle, vocês não toleram quando alguém pisa na bola e peca contra o Senhor. Eu sei, nem eu tolero. Deus não repreende isso. Jesus não repreende isso. Conheço, vocês são intolerantes à presença do mal. E diz aí que eles eram intolerantes também àqueles que se declaravam apóstolos, enviados do Senhor, e não eram. E de fato, naquele contexto, irmãos, já no livro de Atos, a despeito de todo o avivamento que nós temos descrito no livro de Atos, nos 28 capítulos que nós temos ali, nós temos muitas distorções. Simão, o mago que queria receber o Espírito para curar pessoas. Nós temos Ananias e Safira que estão ocultando diante de Deus, diante do Espírito Santo, o valor do bem que tinham recebido. Com avivamento também vem heresia. Também vem falso ensino. E o que estava acontecendo, irmãos, é que aquela igreja, ela conseguia fazer uma distinção entre verdade e mentira. E Paulo está dizendo, Jesus está dizendo, vocês não conseguem tolerar gente que se autodenomina e se autoproclama apóstolo. Dorme pastor e acorda apóstolo. Ou dorme membro e acorda apóstolo. Vocês não toleram isso. Jesus estava vendo, irmãos, o zelo daquela igreja. Jesus estava vendo, irmãos, a atitude de persistência daquela igreja, a sua perseverança e o quanto eles suportaram provas, lutas e dificuldades as mais diversas possíveis por causa dos enfrentamentos da vivência do Evangelho. Sofreram por causa do nome do Senhor Jesus. Eles eram bem-aventurados, sim. Lembra lá? Mateus capítulo 5, 12. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa, vos injuriarem. Eles passaram por isso. E mentirem, disserem todo mal contra vós. Eles passaram por isso. Principalmente no contexto sincrético de Éfeso,
onde havia um paganismo, a deusa da fertilidade, Diana dos Efésios, que não foi da noite para o dia que aquele demônio, aquela casta de mal foi destruída. Aquilo perpassou por muitos anos, por muito tempo. Embora Paulo fale acerca Lucas registra em Atos 19 a conversão de muitos moradores da cidade de Éfeso. A despeito disso, irmãos, ainda permaneceu por muito tempo. Nós temos aí o dia 12 de outubro. Você sabe que data é essa, né? A despeito de nós sermos cristãos, mudou a disposição da maioria das pessoas do nosso país em abandonar isso? Muito pelo contrário. Diana dos Efésios, a deusa dos prazeres, imoralidade, sexo fácil, liberdade sexual, promiscuidade, tudo reinando. E lá na cidade de Éfeso, a igreja. E Jesus está dizendo que eles sofreram por causa disso. Sofreram porque certamente tiveram que confrontar o ocultismo, o misticismo, as seitas de influência grega, as seitas dos essênios e vários outros segmentos religiosos e filosóficos daqueles dias, que eles tinham que ter uma postura de apologia, de defesa da fé. E agora, a despeito disso tudo, o Senhor Jesus tem uma palavra para chamar a atenção daquela igreja. Porque Jesus não queria ver aquela igreja suja, ele queria ver aquela igreja limpa, bonita. E ele traz uma sentença tal qual sentença pronunciada nos livros dos profetas menores, profetas maiores, quando o Senhor diz assim, tem uma sentença contra Judá, tem uma sentença contra Israel, tem uma sentença contra Jerusalém, como quando o Senhor disse, tem uma sentença contra a cidade de Nínive. Deus tinha uma sentença, a sentença era, eu tenho uma palavra de juízo, de julgamento, de acerto de contas, em relação à cidade de Nínive. E Deus estaria disposto a trazer essa sentença de fato. E aqui, quando nós temos a descrição de Jesus, ele não usa a expressão de julgamento, de sentença, tal qual no Velho Testamento, mas ele fala de maneira clara e eficiente. Eu, Jesus, tenho contra você, igreja de Éfeso. Ele é pessoal, é direto, papo reto. E o papo reto de Jesus é, vocês me abandonaram. Quanto tempo depois? 40 e poucos anos. Vocês não são mais aquela igreja que Paulo iniciou. Vocês não são mais aquele grupo entusiasmado com a fé, vibrantes, que amam a palavra, zelosos pela espiritualidade, zelosos uns com os outros, que vivem essa mutualidade cristã. Ele fala, vocês me abandonariam. Irmãos, é um efeito dominó. Quebrou a comunhão com Deus, quebra a comunhão com quem? Pessoas. Qual o grande mandamento? Amar a Deus e o próximo? Se a minha comunhão lá em cima não está legal, vai quebrar aqui embaixo. Em algum momento, vai dar problema. A comunhão com Jesus estava quebrada. A comunhão com o Pai estava quebrada. A comunhão com o Espírito Santo estava quebrada. E Jesus é direto. Aqui, o sujeito oculto aqui é o eu. Eu tenho. Quem está dizendo? Jesus. Eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, é muito fácil nós abandonarmos o nosso primeiro amor. Quem está casado há muito tempo sabe
Quantas lutas, muitas vezes, nós passamos para manter a fidelidade no casamento? Quem está casado há muito tempo sabe o quanto é desafiador nós amarmos a mesma pessoa. E nós mantermos a comunhão, nós mantermos o zelo, o afeto, é um grande desafio. Muitas pessoas não conseguem. E quando não conseguem, eles divorciam. Então parece que aqui nós estamos vendo a igreja de Éfeso quase que pedindo o divórcio. E o Senhor Jesus, como quem disse: você não me ama mais? Você não me ama mais? Você está deliberadamente me abandonando? Irmãos, ao longo desses anos eu já tive vários momentos de aconselhamento conjugal. E uma das coisas que os casais querem ouvir é do conselheiro, pastor ou psicólogo, para que tome a decisão para eles. Às vezes é a mulher que quer se separar e ela fica doidinha para falar assim: olha, o pastor ou o psicólogo falou que eu tenho que me separar de você, viu? Ou o marido, que está doido para separar, mas ele não tem coragem, fica assim: olha, fala! E a gente aprende o seguinte, que a decisão não é do terapeuta e nem do pastor, a decisão é do indivíduo, é da pessoa. E aqui Jesus encurrala a igreja de Éfeso, porque ele está confrontando tete a tete, escrevendo e dizendo a essa igreja que a decisão de abandonar era dela. Mas, ao mesmo tempo, Jesus dá uma palavra para que pudesse acender uma chama de oportunidade, uma chama de uma renovação de afeto, de amor, de aliança, de renovação de aliança. E essa chama é acesa quando Jesus diz a ela, porque se dependesse, irmãos, desse contexto da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso permaneceria nesse estado de alexetimia. É uma expressão que se usa para dizer, ela está desprovida de afeto. Não consigo amar mais. Não consigo amar mais. Não consigo gostar mais. Não consigo gostar nem menos de Jesus. E é nessa hora, irmãos, que Jesus dá uma oportunidade. Lembra o que aconteceu. Lembra o que aconteceu, porque essa lembrança pode ser o ponto nevrálgico que possa gerar uma reflexão, e uma reflexão que gere um arrependimento do que aconteceu para que você chegue nesse estado em que você está pedindo o divórcio, você está pedindo a separação. Amados, louvado seja Deus, algo que a gente aprende, que a Bíblia, ela vai sempre nos encurralar, e sempre nos colocar na parede para mostrar exatamente em que estado nós estamos. Muitas pessoas confundem, às vezes, esse momento em que a palavra nos encurrala com a figura do instrumento. Eu lembro até um momento da minha vida pastoral que eu estava pregando e aconteceu que eu fiz a alusão acerca do texto que nos ensina sobre as obras de cada um, se são palha, pau, feno, pedra preciosa ou ouro. E eu iniciei o meu exórdio, a introdução do sermão, dizendo assim: irmãos, já ouviram aquela situação que alguém fala que é fogo de palha? Aquele namoro iniciou, mas aquilo é um fogo de palha. Eu preguei o meu sermão, e depois, alguns dias, eu fiquei sabendo que alguém ficou muito irritado comigo, porque a pessoa estava namorando um presidiário, e o presidiário achou que eu preguei aquilo para ele. E o que aconteceu? Ele terminou com aquela pessoa.
E aquela pessoa, então, depois ficou chateada comigo por conta do fato de eu ter falado de namoro com fogo de palha. Mas não estava falando do namoro dela. Estava falando de quê? De um adágio popular. Amados, aqui, no texto que nós estamos lendo, é uma referência do próprio Jesus falando à igreja que estava pedindo divórcio. E como é que a gente pede divórcio? Às vezes a gente usa um intermediário, ou às vezes a gente vai dando indiretas para falar que a gente não quer mais. Aquela igreja estava dando algumas indiretas mostrando Jesus. Está difícil andar com o Senhor. E nesse caso, irmãos, a fala de Lutero, citada hoje pela manhã, coaduna com a reflexão de quando Lutero, 5 anos após eclodir o movimento da reforma, Lutero está dizendo assim, que o povo está dizendo: estamos cansados da sua morte, estamos cansados da sua ressurreição, para que tanta pregação? Era o mesmo que dizer: Jesus, não queremos saber mais de ouvir de morte vicária. Jesus, não queremos saber mais de morte substitutiva. Não queremos saber se o Senhor é o mediador. Não queremos saber mais nada sobre o Senhor. Não queremos saber sobre ressurreição e nem o que isso tem a ver com a nossa vida presente, nem com a nossa vida futura. Estamos cansados de ouvir sermões. Irmãos, era essa fala de Lutero 500 anos atrás, 1522. E no final do primeiro século, aproximadamente o ano 99, 98, agora é Jesus que está dizendo: vocês têm me abandonado. Vocês estão optando em não querer a minha presença. Vocês estão cansados de mim. E esse cansaço de Jesus tinha algum motivo. E, amados, eu tenho certeza absoluta que o motivo não era ele. Não era ele. O motivo não era o noivo. O motivo não era as características do noivo, porque as características do noivo são de santidade, de perfeição, de beleza de santidade, de compaixão, de misericórdia, de renovação, de esperança, de salvação. As características do noivo são as mais belas que se possa imaginar. Então algo havia de errado, era da noiva. Não era o noivo, era a noiva. É por isso que ele leva essa reflexão, para que a noiva lembrasse. Mentalmente, a gente sabe que nós temos o que a gente chama de memória de curto prazo, memória de longo prazo. A gente tem memória sensorial, memória de curto prazo, que eu fiz ontem. Memória de médio prazo, alguns dias atrás. Memória de longo prazo, reminiscências, lembranças da minha infância, da sua infância. Memória sensorial, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu cheirei, aquele cheiro me remete a algum momento, ter visto alguma coisa me remete a outros, ter ouvido um som, uma música, me remete a uma coisa ou outra, e Jesus está dizendo: lembra o que aconteceu, alguma coisa aconteceu, e o que aconteceu é a causa do momento de você agora estar pedindo separação da minha pessoa. Irmãos, eu não tenho como não ver as palavras de Jesus como palavras tão atuais nos nossos dias, onde nós estamos vendo apostasia, abandono da fé, esfriamento da fé, esfriamento do amor, e a pandemia foi uma oportunidade para esfriamento de muita coisa na nossa vida espiritual. Tem muita gente que parou em março, em 14 de março, que não conseguiu andar. Tem muita gente que caminhou, mas parou. Tem muita gente enfraquecida, muita gente fragilizada.
e alguns pode-se até dizer que já faleceram espiritualmente. E aí vem a palavra de Jesus para nós, nesse momento da história, onde o Senhor quer que a gente tenha uma memória, para lembrar o que a gente caiu, não para que essa memória, ao lembrar dessas coisas, Ele nos acuse, e aponte o dedo, o que aconteceu. Mas ter a memória, para que a gente chegue diante dEle, porque Ele tem a disposição, como noivo, Ele não quer romper essa aliança. Como noivo, Ele não quer quebrar essa aliança. Como noivo, Ele quer reatar, mas é preciso ver o que aconteceu. Eu e Verônica, ao longo de quase 28 anos de casado, a gente faz o esforço de não dormir brigado um com o outro. Se a gente teve algum arranca-rabo durante o dia, a gente vai ter que se acertar para não deixar o negócio esquentar. Princípio bíblico: não se põe o sol sobre a vossa ira. E o Senhor queria, de alguma forma, fazer com que não esquentasse aquele problema se tornasse um grande... Aquela era a hora de consertar, aquela era a hora de resolver e de falar: olha, foi aqui que eu errei. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz lembrar o que aconteceu de errado. Onde, quando e como. João capítulo 14, João capítulo 16. 14 fala: Ele vos ensinará todas as coisas. 16 fala: Ele vos guiará a toda verdade. E Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo, irmãos, fala a nós o que aconteceu de errado, e nós somos sensíveis para ouvir a voz dele, aí a gente vai falar: puxa vida, o que eu queria fazer? O que eu fui fazer? Eu queria romper com alguém que me ama. Eu queria romper com alguém que zela por minha vida. Eu queria romper com alguém que me traz salvação. Eu queria romper com o autor e consumador da minha fé. Aí a gente vai ver que a gente estava louco em tentar romper com quem nos ama. Volta à prática das primeiras obras. Fala de Jesus, muito simples. Lembrou? O Espírito Santo falou. Volta. Quanto eu tenho que pagar por essa volta? Nada, apenas arrependimento, metanoia, apenas mudança de mente, apenas mudança de vontade, apenas mudança de comportamento. Volta. Quanto custa isso? Isaías fala: vinde a mim, comprai sem preço, sem dinheiro. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? Então comprem de mim, porque o que vocês comprarem não terá preço. Vocês não podem pagar, mas creiam e recebam essa palavra, essa graça. Irmãos, a volta é gratuita, e a volta é um coração quebrantado diante de Deus, um coração quebrado diante do Altíssimo, onde as nossas forças, os nossos conhecimentos, as nossas esquisitices são todas postas diante do Senhor, e o Senhor vai ver que aquilo tudo era pecado que nos afastava dEle, era transgressão, era iniquidade, mas Ele diz que Ele tem a disposição de perdoar o pecado dessa noiva, de limpar essa noiva, de deixá-la linda, adornada, vestida de branco, santa, gloriosa e sem defeito. Portanto, irmãos, que antes de 3 anos de reforma, me lembrar da fala de Lutero, quando o povo disse que estava cansado
da morte, cansado da ressurreição, cansado dos cultos e das pregações, me faz lembrar desse texto. E o quanto nós temos que avaliar se nós não estamos agindo tal qual na Idade Média, 1522, ou se estamos agindo tal qual primeiro século, 99, 98, quando Jesus agora vai confrontar essa igreja de Éfeso e vai mostrar para ela que ela precisava mudar de vida, mudar de atitude, uma atitude de arrependimento. E Jesus, ao final dessa conversa, desse bilhete tão profundo, tão sério, está pedindo que ela exercite a capacidade de ouvir, um dos sentidos. E aí, ele não é direto, ele é impessoal. Quem tem ouvidos? Animais têm ouvidos. Gato tem ouvido, cachorro tem ouvido, rato tem ouvido, elefante tem ouvido, girafa tem ouvido, leão tem ouvido. Mas ele está dizendo aqui que, na verdade, quem tem ouvidos para discernir. Quem tem ouvidos para discernir a voz do Espírito Santo de Deus, que veio para habitar no coração do homem, que veio para habitar no coração do jovem, da mulher, da criança, do adolescente, que veio habitar na vida do moribundo, que arrependido se torna um homem justificado, salvo pela graça e transformado pelo Evangelho. Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, agora é para todo mundo, de maneira indireta, impessoal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, que o Senhor nos abençoe, e que esta reflexão gere em nós as mais profundas transformações necessárias para que nós sejamos como a igreja não enfeiada, me perdoe o neologismo aqui, pelo pecado, mas uma igreja limpa, santa, perfeita e adornada. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos nesta hora pela palavra pregada, e a palavra pregada chega aos ouvidos, mas é o Espírito Santo que testifica nos nossos corações o que deve ficar e quais as transformações que devem acontecer na nossa vida a partir do instante que Ele age em nós. Nos ajude, Senhor Deus. Converta o nosso coração de pedra num coração de carne. Se estamos falando tal qual no primeiro século, que estamos cansados da morte e da ressurreição, perdoe o nosso pecado de perjúrio, perdoe a nossa falta de reverência e falta de santidade. Perdoa, Deus, quando nós traduzimos isso com ignorar, ó Deus, os instrumentos os quais nos fortalecem espiritualmente, a palavra, a oração, o louvor, a comunhão. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós negligenciamos esse momento na igreja, de estarmos juntos para celebrar e para juntos fortificarmos na fé cristã. Perdoa, Senhor, a Tua igreja e traga-nos de volta, mediante um coração quebrantado e compungido na Tua presença. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.